Bom dia! Hoje são 21 de setembro de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vejamos mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cargo agente censitário, nível médio. Esse concurso realizou-se em 2008 e o órgão que elaborou as questões foi a Consulplan. Veja aí a questão. Temos assim, entre aspas, o que se esperaria? O que se esperaria? Fecha aspas. Podemos observar a colocação correta de acordo com a norma culta do termo se, o se aí. O mesmo não ocorre na frase a seguir, 2 pontos. E aí as alternativas, A, B, C, D, E. Então veja aí o problema da questão. A questão colocou aí a oração, o que se esperaria? E aí o que, o se e o verbo esperaria. Muito bem. O que a questão quer aí? Ela quer que você encontre a única alternativa em que a colocação do pronome está de forma errônea. E aí o pronome oblíquo átono se. Então veja na oração acima o pronome lá. O que, e aí o pronome se esperaria, a colocação do pronome aí, depois desse que aí. Muito bem. Então, a questão quer que você encontre a única alternativa em que a colocação desse pronome se esteja de forma errônea, esteja mal colocado aí o pronome se. Então encontre essa alternativa aí. Depois eu volto. Muito bem, gente. Então vamos resolver a questão aí. A questão, como você já viu, trata de colocação do pronome oblíquo antes, no meio ou depois do verbo, certo? Então é isso aí o problema aqui. Porque há regras para o pronome antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. Então, a questão trata de colocação dos pronomes oblíquos átonos e aqui o se, aí em relação ao verbo. Então, vamos lá encontrar a alternativa com erro aí de colocação. Alternativa A traz assim, veja bem, em se plantando, tudo dá. Temos aí a expressão, em se plantando, tudo dá. Veja o pronome oblíquo átono se, antes do verbo aí no gerúndio, plantando, não é isso? Então, a colocação do pronome aí está corretíssima. Não seria em plantando-se, tudo dá. Estaria errado. Por quê? Porque aí temos a preposição em, em. Essa preposição, ela puxa para perto de si o pronome oblíquo, entendeu? Então aí está colocado muito bem a preposição e aí o pronome oblíquo átono depois dela, está correto.
em se plantando, tudo dá. Então, a alternativa A está correta. Não é a alternativa que a questão quer. A questão quer a alternativa que traga um erro na colocação dos pronomes oblíquos átonos, e aí diante do verbo, e aí o pronome se. Vejamos a alternativa B de bola. Traz assim: se, olha aí, o pronome oblíquo átono no início da frase, da oração. Se acenderam as lâmpadas. Se acenderam as lâmpadas. Essa aqui é a alternativa que a questão quer, porque ela traz aí um erro na colocação do pronome. Nunca, jamais, nunca comece uma frase, uma oração com pronome oblíquo, seja ele qual for. Aí está o erro. Aí já começa com o pronome. Veja, se, olha o pronome aí, se acenderam as lâmpadas. Aí está o erro. Repito, nunca fale, nunca escreva com pronome oblíquo, seja ele qual for, no início aí da oração. Aí, quando é o início da oração, o se ou vem no meio da palavra, depende do verbo, ou vem depois. O correto aí seria acenderam-se, ou o se depois do verbo. Acenderam-se as lâmpadas, entendeu? Ou então as lâmpadas se acenderam. Ou então as lâmpadas acenderam-se. Você não pode colocar jamais o pronome oblíquo átono no início aí da frase, como está aí no início da oração. Aí está o erro. O correto seria acenderam-se as lâmpadas. A alternativa B é a alternativa que a questão quer, porque ela traz um erro. A alternativa C diz assim: o rapaz deve casar-se hoje. Aí a colocação está certa. Aí temos uma locução verbal. Dois verbos aí unidos, não é? Deve casar-se. Então a colocação do pronome aí está correta. Está correta, melhor dizendo. Depois do infinitivo aí, ou poderia ser também no meio. O rapaz deve se casar, também estaria correto. Entendeu? Então, a alternativa C está correta. Não é a alternativa que a questão quer. Alternativa D de dado. Aqui trabalha-se. Aqui trabalha-se. Também aí está corretíssimo o se depois do verbo. Aqui trabalha-se. Corretíssimo. Então, a alternativa D não é a alternativa que a questão quer. A alternativa E diz assim: tudo se transforma nesse mundo. Olha o se aí. Aí está correto também. Essa expressão aí, tudo, é um pronome indefinido. E o pronome indefinido, ele atrai para perto de si o pronome oblíquo. Então aí está certíssimo. Tudo se transforma. O se aí, perto do pronome indefinido, tudo. Seria errado se eu dissesse, tudo transforma-se. Estaria errado. Porque o pronome indefinido tudo, ele puxa para perto de si o pronome oblíquo átono, e aí no caso o se. Então aí está correto. Resumindo, a única alternativa incorreta aí é a alternativa B de bola, porque ela traz um erro. O pronome oblíquo aí no início da oração, errado. E é essa a alternativa que a questão quer. Mais um vídeo e muito obrigado.